som. Boa noite, queridos. Pode sentar. Paz do Senhor Jesus, amém. Que bom estar com vocês mais uma vez. Me sinto honrado, pastor Marcelo, pastora Jaqueline. Eu estive com vocês ali no Jardim Europa, ali próximo ao 7º Batalhão. E eu já tinha visto uma postagem de vocês, né, já aqui, só que eu não sabia que era aqui, né? Quando a pastora me mandou o vídeo, né, da chamada, aí eu fui lá no endereço lá e coloquei no Google, né? Eu falei, gente, eu passo lá quase todo dia, eu não tinha visto. Eu passo aqui quase todo dia, né? Mas a estrutura muito boa, pastor Marcelo, pastora Jaqueline, igreja, um ambiente muito agradável, muito melhor, né? Que daqui vocês possam sair, né, para uma estrutura própria, né, um prédio próprio, no nome de Jesus, e que seja aqui nessa região, né, na região de vocês, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Assim como você recebeu a palavra do pastor logo de início, né? Creia que as promessas de Deus se cumprem. Eu quero dizer, querido pastor, que eu recebo, tá, a palavra introdutória aqui deste culto sobre a minha vida, amém? Pode passar o tempo que for, querido, mas a palavra que sai da boca do Senhor, ela vai produzir o resultado pelo qual ela foi liberada. Ela não vai voltar vazia. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele disse vai se cumprir. É lógico que há um tempo para todo propósito, e esse é o nosso desafio, né? É saber lidar com o kairós de Deus, é saber lidar com o tempo de Deus. Vivemos num tempo, né, onde nós queremos para ontem, né? Queremos para ontem. Hoje eu conversava com um pastor, amigo meu, da Luz para os Povos, e nós falando sobre essa aceleração. Sabe, vivemos num tempo de aceleração e parece que os dias realmente estão curtos, mas as atividades nossas aumentaram, né? Mas também a palavra de Deus tem se cumprido também nesses dias. E vivemos correndo de um lado para o outro, parece que 24 horas não é suficiente. Não é suficiente. E falávamos justamente sobre isso, e isso vai tomando conta da nossa vida. E nós vivemos num tempo de tamanha aceleração que nós queremos também que as coisas de Deus sejam assim, ó. Diga comigo, Deus é um Deus de processos. Essa é a palavra desse tempo, processos, né? Deus não criou o mundo em um dia. Foram 6 dias e no 7º ele descansou. Há um tempo para todo propósito. Fica firme, não tire os olhos de Jesus, continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para a palavra de Deus, continue olhando para as promessas a qual Deus tem em sua palavra para você. Aquilo que é para você, confesse, declare, tome posse todos os dias, sabe, creia, e você vai ver, o de repente de Deus virá sobre a sua vida, amém? O de repente de Deus virá sobre a sua vida. O choro pode durar uma noite inteira, bem pela manhã. O choro de Abraão foi 25 anos, na expectativa de um milagre. O choro de Josué e Calebe foram 40 anos. Alguns foram encerrados no deserto.
Moisés não entrou, Arão não entrou. Mas aquela geração que saiu ali do Egito, Josué e Calebe. 40 anos. Mas eles perseveraram em andar com o Senhor. E por isso eles entraram na posse. Eles perseveraram em andar com o Senhor e por isso eles entraram na posse. Diga para o seu irmão, não desista. Não desanime. Continue crendo. Continue confessando a palavra. Continue profetizando. Você vai entrar na posse. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler Mateus 3, versos 16 e 17. A leitura ela é um pouco extensa e nós temos o costume de levantar, em reverência à palavra, ao Senhor, mas não fique triste de eu quebrar, o protocolo aqui. Se você quiser permanecer sentado, porque a leitura é extensa, e às vezes eu já vou falando na leitura, tá? Então, nós também temos o costume de nos levantar no momento da leitura, mas quando a leitura ela é extensa, eu peço para que sentem, a não ser que você queira permanecer de pé junto comigo até nós terminarmos aqui, Tá bom? Então, Mateus 3, nós temos aí o cumprimento da profecia, a qual Jesus, ele é batizado por João Batista. João Batista estava batizando no Jordão, e Jesus, ele vai até João Batista para que se cumprisse a profecia, e Jesus está ali, e de repente ele vai até João Batista, e João Batista resiste um pouco, diante daquele momento, e ele diz, não, eu que deveria ser batizado por você, mas Jesus, ele diz, é necessário para que se cumpra a profecia, para que se cumpra a palavra. E naquele momento Jesus, ele é batizado, desce as águas, e o texto diz, batizado Jesus, depois do batismo, batizado Jesus, quando ele sai da água, nós temos aqui uma cena poderosa, algo extraordinário. Compartilhava no nosso IC, nós temos aqui duas cenas. A primeira cena, IC, para você entender, é a igreja na casa. E nós estávamos ruminando essa palavra. E é uma cena de Hollywood. É algo sobrenatural. É algo que certamente chamou a atenção de todos que estavam ali. O texto diz que, eis que se lhe abriram os céus. Olha que coisa sobrenatural, irmãos. Jesus é batizado. Ao sair da água, a Bíblia diz que os céus se abrem. Os céus se abrem. Os céus se abriram sobre a vida de Jesus. E eu quero aqui dizer algo para você, já iniciando esta mensagem, dentro do texto. Quantos estão em Cristo aqui? Você está em Cristo? Você tem convicção disso? Você tem certeza que você é membro do corpo de Cristo? Você tem essa convicção que Cristo é o cabeça sobre a sua vida? O texto está dizendo que os céus se abrem. Os céus se abrem. E o céu se abriu sobre quem, irmãos? Sobre quem? Jesus. Se eu e você agora estamos em Jesus, em Cristo,
Como está o céu sobre a sua vida? Não, pastor. Eu tenho vivido dias de céu de bronze. Eu tenho vivido dias de céus escuros. Eu tenho vivido dias, pastor, aonde eu percebo que a minha oração não passa do teto. Parece que Deus cerrou o céu sobre a minha vida. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi demais. Diga para o seu irmão, isso é um engano que o diabo quer instalar sobre a sua mente. Por isso a palavra de Deus, ela desfaz com todo sofisma, com toda fortaleza, diz Paulo. E nós precisamos de crer. E é essa maneira que nós precisamos de acreditar. Se nós estamos em Jesus, e eu creio que nós estamos em Jesus, eu não tenho dúvida, eu não tenho, nenhuma sombra de dúvida. Os céus estão abertos sobre nós, os céus estão abertos sobre essa igreja. Amém? Nós somos um corpo local, nós somos um corpo local, e nós somos membros, desse corpo, a qual Cristo é o cabeça, e é desta maneira que nós precisamos ver. Nós não podemos olhar com os nossos olhos carnais, mas nós precisamos de ter uma ótica espiritual. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Nós estamos assentados com o Senhor Jesus. Aonde Jesus está, irmãos? Ele está no céu. E Ele está assentado aonde? À direita de quem? De Deus Pai. Se Jesus está sentado à direita de Deus Pai, aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Quem está comigo aqui? Aonde você está sentado? Você está sentado junto com Jesus, à direita de Deus Pai. Aonde está o diabo? Aonde estão as hostes espirituais da maldade? Aonde estão os principados e as potestades e todo o domínio deste mundo? Aonde está? Se você está sentado à direita de Deus Pai, se você é corpo de Cristo, pensa comigo, quero levar você a refletir nessa noite, para você entender que você é mais do que vencedor, para você entender que o diabo já está debaixo dos seus pés, para você entender a autoridade que o Senhor já entregou nas suas mãos. É isso que eu quero que você entenda. O diabo já é um ser vencido, bem da verdade que ele é um derrotado persistente. Ele trabalha o tempo todo e ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma oportunidade, esperando, uma brecha, um momento de nos afligir, de nos atacar. Mas a Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés. Ele já está, é isso que Paulo diz aos Efésios. Amém, queridos? Então, se os céus se abriram sobre Jesus, os céus estão abertos sobre você. Amém? E o texto continua dizendo: e viu
o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quem aqui foi selado com o Espírito Santo? Quem aqui tem o penhor? Quem aqui é casa de Deus? Diga amém. O Espírito vem sobre Jesus em forma corpórea de pomba. E aí, para completar a cena, uma voz surge do céu. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho satisfação, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E logo após esta cena, este momento, a Bíblia diz que Jesus foi levado, em Mateus 4, do 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Queridos, eu quero nessa noite compartilhar com você alguns pontos deste texto, algumas verdades que nos levará a viver de fato a posição a qual Cristo nos colocou. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Essa é a posição a qual nós temos em Cristo. Mas, na prática, no dia a dia, às vezes, não é assim que nós temos vivido. Muitas vezes nós acabamos cedendo às mentiras de Satanás. Muitas vezes nós acabamos caindo no laço do passarinheiro. Muitas vezes nós aceitamos os enganos sobre as nossas vidas. E em vez de nós perseverarmos na fé, em vez de nós avançarmos para as coisas que diante de nós estão, em vez de nós prosseguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, em vez de nós crermos, entrarmos na posse daquilo que Deus tem para nós pensamos em desistir, nós pensamos em chutar o balde, nós pensamos em abrir mão, nós pensamos tanta coisa, nós pensamos em muitos momentos, vem, sabe, aquele sentimento de sumir,
aquele sentimento de desistência, aquele sentimento de, sabe, não vou mais mexer com isso, não. Tamanha é a aflição, tamanha é a pressão. Às vezes, nós estamos enfrentando crises existenciais, crises financeiras, crises, sabe, no casamento, para aqueles que estão casados. E às vezes nós pensamos em abrir mão. Aceitamos, sabe, a derrota. Aceitamos aquilo que o diabo está nos propondo. E eu fico pensando, Jesus nesses 40 dias sendo tentado pelo diabo. O nível de batalha que ele enfrentou, o nível de guerra que ele enfrentou. Mas a Bíblia diz que Jesus, diante deste embate, o diabo ele teve que se retirar. O diabo teve que sair de diante de Jesus. E a Bíblia diz que os anjos vieram para servir a Jesus. Jesus, em sua jornada, ele prevaleceu. O Senhor Jesus, em sua caminhada, ele cumpriu o propósito. E muitas vezes nós enfrentamos uma oposição para que nós não venhamos viver toda a plenitude daquilo que o Senhor projetou para nós. Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós escolhermos ou desejamos. Vai depender da nossa resposta, vai depender do nosso posicionamento, vai depender da nossa atitude em fé. Quem sabe você chega aqui hoje, eu não sei o que tem passado na sua mente, eu não sei o que tem passado no seu coração, eu não sei as aflições e as guerras que você tem enfrentado. Mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Tudo. O escritor de Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, mas ele venceu. Ele prevaleceu. Isso revela para mim e para você que em Cristo nós também podemos e somos, não seremos, nós somos mais do que vencedores. Só que no dia a dia, na prática, às vezes não é isso que nós estamos vivendo. Então eu quero compartilhar com você aqui alguns pontos deste texto, né? Alguns princípios aqui, algumas verdades, para que eu e você possamos trazer para a nossa vida, praticar. Nós não podemos ser ouvintes negligentes. Nós precisamos de sermos ouvintes praticantes. Precisamos de tomar os princípios da palavra de Deus. Precisamos de tomar a porção, sabe, da palavra de Deus para nós e perseverarmos nela e aplicarmos ela nas nossas vidas. Crermos que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é viva e eficaz. Sabe, cremos que a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Jesus é a palavra. Então nós precisamos de tomar essa palavra e crer que é assim que será na nossa vida. Amém? Crer que é assim que será na nossa vida. Então, se queremos vencer, precisamos usar as mesmas armas que Jesus usou. Diga comigo, se eu quero vencer, eu preciso usar as mesmas armas que Jesus usou. Nós precisamos entender que a maneira como Jesus venceu é a maneira como nós podemos vencer hoje também.
A maneira a qual Jesus venceu é a mesma maneira a qual nós também podemos vencer hoje. Você está entendendo? É a mesma maneira, é a mesma forma. Os inimigos são os mesmos e as armas também são as mesmas. Seja contra Satanás, seja contra o mundo ou contra a nossa carne. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, o mundo e a carne. A Bíblia diz lá em Efésios 6:10 que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E logo depois, eu não sei se tem como projetar aí, para me auxiliar, no versos 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas de quem, irmãos? Do diabo. O diabo, ele é o nosso adversário. O diabo, ele é o nosso inimigo. O diabo, ele é o nosso opositor. E o diabo, todos os dias, sabe, mesmo ele sendo já vencido, mas ele é um vencido que ele continua o tempo todo ao nosso derredor. O tempo todo trabalhando, o tempo todo articulando, o tempo todo, sabe, lançando dardos inflamáveis, o tempo todo, sabe, tentando estabelecer as suas mentiras sobre a nossa mente. A nossa mente, ela se torna um campo de batalha. Por isso nós precisamos de ocupar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos, sabe, de aplicar aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8. Tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso a ocupar a nossa mente. Tudo aquilo que não está alinhado com essas verdades, nós precisamos de rejeitar. E nós aqui já sabemos, e nessa noite eu só vim aqui para levar você a lembrar daquilo que você já sabe. Lembrar daquilo que você já sabe. Essas verdades, elas se tornam como uma peneira, aonde nós vamos filtrando aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque vivemos em um tempo de muitas vozes, queridos. E nós precisamos de discernir, pastor Marcelo, a voz que vem de Deus. A voz que vem de Deus. Porque o diabo, ele e os seus ministros se transformam até anjos de luz. Para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Tem muita gente sendo enganada. Com palavras que parecem de Deus, mas que não são de Deus. Querido, se não estiver alinhado com essas verdades, rejeita. Sabe, eu não sou um pregador, sou pastor, sabe? Eu sou muito simples e direto. Porque eu me amparo no texto. E eu procuro ficar no texto. E você vai perceber aqui que eu creio que o Velho Testamento, o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela é de Deus, ela é palavra de Deus. Mas o Velho Testamento aponta para o Novo, é a sombra do que viria. Então eu me apoio muito no Novo Testamento. Você viu eu pregando aqui o tempo todo, mas o Velho aponta para o Novo. Quando eu olho o Velho, eu olho na ótica, sabe, de ver Jesus no Velho Testamento. O tempo todo olhando para o Senhor Jesus Cristo.
Então nós precisamos de tomar a palavra de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso a ocupar a sua mente, os seus pensamentos. Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, quer dizer, mudanças de mentalidade. Transformai-vos pela renovação. Você precisa de renovar a sua mente. E nós renovamos a nossa mente aqui, ó. O salmista diz que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Nós precisamos, sabe, de ter o Espírito e ter também a palavra. Jesus tinha Espírito e ele tinha também a palavra. Jesus venceu porque ele tinha, sabe, esses dois elementos na sua vida. Então nós precisamos de nos armar assim como Jesus se armou. Satanás, ele é o nosso adversário. A nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes a gente fica com raiva das pessoas. A gente rompe relacionamentos. A gente guarda mágoas. A gente dá lugar, sabe, à falta de perdão. Se fulano passa naquela rua, não, eu vou mudar o meu trajeto também. Aonde ele está, eu não quero estar. Você entende isso? E isso é arma. E isso é brecha. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E quando Paulo fala não deis lugar ao diabo, Paulo está tratando justamente de relacionamento. Relacionamento. Ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Você pode irar em alguns momentos. A Bíblia diz que você pode irar, mas você não pode pecar. E nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Significa que nós precisamos ser pessoas que resolvem os problemas. Sentamos como pessoas maduras, conversamos e perdoamos. Damos perdão e recebemos perdão. Paulo chega a dizer, sabe, se vocês perdoam, ele dizendo aos coríntios, lá em 2 Coríntios, se vocês perdoam, eu também perdoo, para que o diabo não alcance vantagem sobre vós. Porque nós não lhe ignoramos os seus desígnios, seus ardis. Queridos, eu não estou aqui, sabe, para falar de Satanás, mas eu estou aqui para te alertar. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo e como Jesus venceu e nós também podemos vencer. Mas não tem como nós tratarmos deste assunto sem tocarmos, sabe, nesse ser que nos odeia e quer nos impedir de viver toda a plenitude de Cristo para a nossa vida. O Senhor tem vida abundante para você. O Senhor tem vida abundante para a sua família. Mas muitas vezes nós não entramos e desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Porque há legalidades. Porque o diabo tem encontrado vantagem. Porque às vezes nós carregamos coisas nos nossos corações, sabe, que não estão alinhados com aquilo que está no coração de Deus. Você está conseguindo me acompanhar? A nossa luta não é contra a carne. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo o que... volta lá. Lá em... Aí, obrigado, querido. Vai para o 12. Versos 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, não é contra o seu filho, o seu esposo, a sua família, seu colega de trabalho, sabe? Não é contra o seu vizinho,
não é contra as pessoas. O diabo usa pessoas. Às vezes ele vem diretamente contra nós, mas às vezes ele usa pessoas. E nós precisamos de sermos cristãos maduros para discernir isso, para entender isso. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Nós temos um adversário chamado Satanás. Ele nos odeia. Isso é fato. A Bíblia diz que o diabo não pode tocar naqueles que pertencem a Deus. Não pode. Não pode. Mas o diabo, ele trabalha para criar situações para que ele tenha legalidade, brecha. E nós precisamos de estar atentos a isso. Segunda coisa que nós precisamos de vencer é o mundo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando de mundo criado, estou falando de um mundo sistêmico, sabe? É do sistema deste mundo. O diabo, ele atua no sistema, ele atua nos porões, ele atua nos becos deste mundo. E ele vai trabalhando, sabe? Ele vai articulando. Esse mundo jaz no maligno. Por isso o Senhor diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aqueles que amam o mundo e as coisas que há no mundo, o Pai não está neles. É naquilo que o diabo está promovendo, é naquilo que o diabo está oferecendo. Nós temos que ter muito cuidado. Sabe, quem tem que ocupar o nosso coração é Jesus Cristo. Ele que tem que ser o centro das nossas vidas. Mas às vezes muitas coisas deste mundo têm ocupado o centro das nossas vidas e têm nos distraído. Tem nos tirado, sabe, os olhos de Jesus. Vivemos um tempo de uma geração distraída. O Senhor já não é mais prioridade, o reino de Deus já não é mais prioridade. As pessoas já não têm buscado o Senhor como deveria buscar. O Senhor tem ficado em segundo plano, o Senhor é para quando eu preciso. A primazia não tem sido mais do Senhor e o mundo tem, sabe, cada vez mais o diabo tem se utilizado do mundo para distrair o povo de Deus, para embriagar o povo de Deus. Mas nós precisamos de voltar à sobriedade da palavra de Deus. Amém, queridos? Se nós queremos vencer, se nós queremos desfrutar da posição a qual Cristo nos colocou, mais do que vencedores, o Senhor nos chamou para reinarmos em vida. É isso que o apóstolo Paulo diz, que por meio de Jesus nós podemos reinar em vida. Aquele que faz amizade com o mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Você pode ir para a praia, você pode pescar, você pode desfrutar de tudo isso. É de Deus. Estou falando de um sistema que aprisiona, que escraviza, sabe, que te tira da presença de Deus. E por fim aqui, para nós entrarmos nessas verdades, nesses princípios. Termina que hora, pastor? Já acabou o tempo? Amém. Vou tentar ser mais breve. Vou passar aqui rapidinho. É a nossa carne. Pega assim na sua carne. Dá uma beliscada aí. Diga assim: a carne não converte. Cuidado com a sua carne. Cuidado. A carne não converte.
a Bíblia chega a dizer que o pecado foi encerrado na carne. A carne não converte. A carne, ela procura aquilo que a satisfaz. A carne está inclinada para aquilo que é prazeroso. A carne, ela quer aquilo que nutre ela. E o Senhor diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. A carne, o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida. Por isso o Senhor quer que nós sejamos guiados pelo Espírito. Mas para sermos guiados pelo Espírito, nós precisamos de fazer calar a voz da nossa carne. Nós precisamos de mortificar a nossa carne. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. A nossa carne não quer buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque você ouviu a voz do Espírito e você veio aqui nessa noite. Mas muito nesses dias tem ouvido a voz da sua carne. Paulo, aliás, o escritor de Hebreus, eu creio que é Paulo, mas o escritor de Hebreus diz que vivemos num tempo onde nós devemos exortar as pessoas, sabe, para que elas venham congregar, porque se aproxima o dia do Senhor, irmãos. Mas vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais congregar, não querem mais fazer parte de um corpo local. Elas acham que elas podem servir Deus em casa. Vivemos esse tempo de pessoas que são hoje e carregam esse nome de desigrejadas. Pessoas que não estão inseridas na vida da igreja. E quando você arranca um membro do seu corpo, certamente vai necrosar, certamente vai morrer. Nós precisamos de estar sendo nutridos. A vida está no corpo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a vida está no corpo. É aqui que nós vivemos uma vida de uns aos outros. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aonde nós estamos reunidos, sabe, no nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele vai estar. A nossa casa, ela é extensão da igreja, mas a nossa casa não é igreja. A nossa casa é extensão da igreja. A sua casa é extensão da igreja, mas a sua casa não é igreja. Assim como você não é igreja, você é membro do corpo de Cristo. Nós só somos igreja quando nós estamos reunidos. Você consegue entender isso? Por isso nós precisamos de valorizar a igreja. Valorizar a igreja, estar na igreja, nos reunir como igreja. Porque quando nós nos reunimos como igreja, o Senhor, Ele vai estar presente, o Senhor vai mover, sabe? Quando nós estamos reunidos como igreja, há sinais, há maravilhas, há milagres, há prodígios, há glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos aqui avançar rapidamente. Primeiro ponto, para que nós possamos vencer, assim como Jesus venceu, nós precisamos de ter uma convicção no nosso espírito, que nós somos filhos amados de Deus. Precisamos de ter essa convicção de quem somos e do quanto nós somos amados por Deus. Você tem que ter esse entendimento, essa revelação,
Sabe, nós não podemos aceitar dúvidas acerca da nossa identidade. Isso vai fazer toda a diferença. Certa vez, eu estava iniciando a minha liderança, eu não era nem pastor. Um jovem apaixonado por Jesus. E já casado, já tinha um filho. E nós já tínhamos 2 filhos. E nós fomos liderar um IC, aqui no setor da Vila Alvorada. E de repente uma pessoa passa, e ali, na casa onde nós estávamos, tinha uma grade na frente, e aquele homem grande, forte, no final daquela reunião, ele chegou e disse: vocês só importam com vocês, afrontando. E eu falei: que isso? Nós estávamos encerrando já ali com as mãos dadas, fazendo a oração final. E eu disse: que isso, querido, você pode fazer parte dessa família. E eu saí para fora, o pessoal ficou do lado de dentro, o dono da casa, o esposo da irmã não era evangélico. E ele estava participando ali, e ele foi para o cantinho, ali na grade, ficou olhando. O cara tinha uma aparência meio suspeita, estranho, estava alcoolizado, não estava em si, o olho dele bem vermelho. E eu via os meus pastores expulsando demônios. Mas eu ainda não tinha tido aquela experiência de passar por uma situação daquela. Foi a primeira, de muitas. E naquele momento, eu saí para fora, abracei ele e disse para ele: posso orar por você? E disse para ele: você é muito importante para o Senhor Jesus. Você é muito importante para o Senhor Jesus. Jesus morreu por você. E aí, quando eu coloquei a mão na cabeça dele, e quando a gente não tem aquela experiência, você começa a seguir as pegadas do seu pastor. Você começa a imitar o seu pastor. Meu pastor era um homem muito usado por Deus na área de libertação, de cura. E ele orava da seguinte maneira: ele tinha o dedinho assim meio curvado, e ele fazia desse jeito assim, e eu ficava olhando aquilo, e a oração inicial dele era: o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu não sei se tem alguém aqui que tem aí seus 30 anos de vida cristã. Tem, pastor? Uns 30 anos de vida cristã? 20 anos? Nessa época eu era da igreja do Evangelho Quadrangular. E essa igreja ficava ali na T63. Pastor Irani Bispo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ele morreu novo, com 43 anos de idade. Infartou, o coração explodiu. Um homem de Deus. E naquele momento eu coloquei a mão na cabeça daquele homem, fechei os meus olhos, sem experiência, iniciando na fé. E eu coloquei a mão na cabeça daquele homem e eu pensei comigo: eu vou orar igual o meu pastor. E eu disse: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Mas eu tinha uma vida de consagração. Eu tinha uma vida realmente onde os meus líderes não precisavam dizer para mim: você precisa de jejuar, você precisa de orar, você precisa de ler Bíblia. Hoje, a gente tem que estar, às vezes, colocando a comida na boca,
Mas naquela época eu fui atrás da comida. Eu tinha fome, eu tinha sede. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Vivemos um tempo estranho, irmãos. E eu busquei batismo com o Espírito Santo, eu me dedicava à oração, eu me dedicava, feriado para mim era a oportunidade de eu entrar para dentro do quarto 6 horas da manhã e sair 18 horas da tarde. E passar aquele dia, sabe, buscando o Senhor e dedicando, sabe, aquele feriado e consagrando ele ao Senhor, em adoração ao Senhor. E quando eu coloquei a mão na cabeça daquele homem, ele disse: o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aquele homem já não estava mais debaixo da minha mão, a cabeça dele. Aquele homem desceu igual uma cobra. Eu nunca tinha visto aquilo. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ver alguém igual uma cobra no chão. Mas o que mais me impressionou, que aquele homem estava indo igual uma cobra para o asfalto, não era com a cabeça. Não sei se vocês conseguem me entender. O pé dele estava guiando ele. Algo completamente fora do natural. Quando eu vi, aquele homem já estava descendo a calçada igual uma cobra. Igual uma cobra. Eu falei: meu Deus, e agora? Vou ligar para o meu pastor. Vou ligar para a minha pastora. Não, não foi isso que eu fiz. Eu fui, a cabeça dele estava próxima ao meio-fio, e o demônio que estava nele batia a cabeça dele no chão. Ele deitado e ele batendo a cabeça no chão. Eu repreendi aquele demônio, falei para ele não fazer aquilo com aquele homem, e eu amarrei aquele demônio. Eu fiquei ali 2 horas, tentando expulsar aquele demônio, porque eu tinha amarrado ele. Até que chegou um irmão que era diácono da igreja, chegou no meu ouvido e disse: vem cá, você amarrou ele? Eu falei: amarrei. Então desamarra e expulsa. A gente vai aprendendo. Jesus vai nos ensinando. São experiências gostosas, irmãos. E aí, quando eu estava ali naquele confronto com aquele demônio, eu vi o povo perguntando, né? Qual o seu nome? Oh, Deus, hoje eu não quero saber o nome de demônio. Eu chego e expulso. Mas foi uma época que o povo ficava, né? Qual o seu nome? Hoje eu não quero saber de nome, eu não quero nem ele perto de mim, eu quero expulsar ele logo. Aí ele disse: Belzebu. Mais tarde eu fui estudar. E Belzebu é um principado. É um principado. E esse homem tinha o corpo todo retalhado de marcas de pacto que ele tinha feito. E nesse dia ele tinha ido lá na alvorada para matar a companheira, ex-companheira, porque ele estava saindo do Sepaigo e nesse período ela arrumou uma outra pessoa. E ele tinha ido lá para matar ela e matar o cara que ela estava com ele. Foi providência de Deus. Providência de Deus. Aquele homem estava com o rosto opresso, aquele homem estava, sabe, com aparência degradante, uma situação transmitia medo. E aí aquele demônio disse: Belzebu.
meu corpo tremia igual vara verde. Mas veio uma unção sobre mim, e a mão que estava sobre a cabeça daquele homem não tremia. O corpo todo tremia, eu estou falando algo que eu vivi. Mas aquela mão permaneceu firme. Mas ele me afrontou naquele momento, e ele disse: quem você pensa que você é? Às vezes o diabo tem dito para você, diante de muitas situações, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é, seu crentinho? Porque o diabo, ele vem e nos afronta, e ele questiona a nossa filiação. E foi isso que o diabo disse para Jesus por 2 vezes: se tu és. O diabo, ele vem para nos afrontar, ele vem para checar, ele vem para ver se há realidade. Mas naquele momento, o Espírito de Deus soprou em meu coração, sabe, e saltou dos meus lábios, e o Senhor começou a colocar as palavras dele nos meus lábios, e diante daquela batalha, o Senhor começou a trazer a verdade dele sobre a minha mente, e na medida que o Espírito Santo vinha trazendo as suas verdades sobre a minha mente, sobre o meu coração, eu comecei a liberar aquelas verdades, as verdades a qual falava acerca da minha posição, daquilo que de fato eu sou em Cristo. No momento que eu achei que eu iria ser envergonhado. E há momentos que parece que nós vamos ser envergonhados. Situações que parece que o diabo vai ter êxito contra a nossa vida. Mas naquele momento, o Espírito de Deus soprou no meu coração. E eu disse: eu sou filho do Deus Altíssimo. O sangue de Jesus está sobre a minha fronte. O Espírito de Deus habita sobre a minha vida. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu te repreendo agora, Satanás. Cala a sua boca e não machuque este homem. Nós precisamos de ter essa revelação. Nós precisamos de ter esse entendimento. Nós precisamos de entender quem nós somos. Você precisa saber quem você é. Você é filho amado. Quando Jesus vai para o deserto ali, e ele está diante desta batalha espiritual, ele entra nesta batalha sabendo quem ele era. Ele entra, sabendo quem ele é. Quem sabe você está passando por um momento de deserto. Quem sabe você está passando por um momento de aflição, de prova, teste. Em muitos momentos nós somos colocados em testes. Deserto na nossa vida não vem só uma vez, não. Às vezes nós passamos pelo deserto, sabe? Em níveis diferentes. Mas o deserto sempre vai bater a nossa porta. Mas quando nós entramos, nós precisamos de ter essa verdade no nosso coração. Eu sou filho, eu sou amado, Deus está comigo e eu vou vencer. Eu vou vencer esse tempo que eu estou vivendo. Eu vou vencer esse momento que eu estou vivendo, porque o Senhor está comigo, eu sou amado, eu sou filho amado de Deus. Quantos filhos amados nós temos aqui? Amém? Creia nisso. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você, nós precisamos de entender o poder do jejum, queridos. Primeira coisa, você precisa de ter revelação de quem você é em Cristo. Você é filho amado. Foi isso que Deus disse para Jesus.
este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. Diante de qualquer luta, diante de qualquer situação, eu sou amado do meu Pai. Eu tenho um Pai no céu. Eu sou um filho amado dele. Amém? Segunda coisa, se nós queremos vencer, precisamos entender o poder do jejum. E algumas coisas nós precisamos de entender sobre jejum, queridos. Primeira coisa, o jejum não é uma moeda de troca. Você precisa de entender isso aqui hoje. Jejum não é uma moeda de troca. Não, eu vou jejuar porque Deus vai fazer na minha vida. Essa não deve ser a nossa motivação. Jejum não é uma moeda de troca. O nosso relacionamento com Deus não está baseado numa meritocracia. O que eu recebo de Deus é de graça. É de graça. Você está entendendo? É de graça. Agora, o jejum, ele tem uma importância muito grande. O jejum faz parte das disciplinas espirituais. Outra verdade que nós precisamos de entender, que o jejum não é para Deus, e sim para nós. Diga para o seu irmão, diga, o jejum não é para Deus, o jejum é para nós. Tempo de jejum é tempo de humilhação, de quebrantamento, de mortificar a carne. Jejum revela dependência de Deus. Sabe, jejum revela dependência de Deus. O jejum nos torna sensíveis à voz e direção de Deus. Tempo de jejum é tempo de intensificar oração. Tem pessoas que jejumam, abrem jejum, mas não oram. Tempo de jejum é tempo de intensificar a oração. Tempo de jejum é tempo de você ser mais sensível à voz de Deus, é tempo de você mortificar, sabe, a sua carne, de calar a voz da sua carne. Jesus disse que enquanto o noivo estava com os convidados, eles não precisavam de jejuar, mas haveria um tempo que o noivo lhes seriam tirado e eles teriam que jejuar. Eu não sei se você tem praticado o jejum, mas se você quer viver uma vida vitoriosa, você precisa de aplicar o jejum nas disciplinas espirituais. Amém? Você tem que aplicar, mas com esse coração, entendendo que o jejum é para você, que o jejum te torna sensível à voz do Espírito. Sabe que o jejum revela dependência de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo, Deus, se o Senhor não fizer, eu não dou conta. Se o Senhor não abrir o mar, não tem como eu passar. Se o Senhor não abrir essa porta, o caldo vai engrossar para o meu lado. Se o Senhor não agir na vida dessa pessoa, eu não dou conta mais. Eu dependo totalmente do Senhor. Tempo de jejum é tempo de humilhação. A igreja do Senhor precisa de voltar a jejuar, irmãos. Vivemos um tempo que as pessoas não querem mais ficar sem comer, pastor Marcelo. Tem tanta festa que as pessoas não querem. Festa é de Deus, irmão. Festa é de Deus. Comida é de Deus, mas também ficar sem comer é de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro ponto. Precisamos de nos armar da palavra de Deus. Em todo tempo, Jesus, ele diz, está escrito. E quando o diabo se utiliza da palavra, Jesus toma a palavra e diz, também está escrito. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem se debruçado sobre a palavra de Deus? Sabe, igreja, não é o pastor Marcelo que tem que ler Bíblia. Não é a pastora Jaqueline, não é os obreiros desta igreja, não é os pastores. Todo crente nascido de novo tem que ler Bíblia.
Todo filho amado tem que conhecer o coração do Pai, tem que conhecer, sabe, a vontade do Pai. Você tem que tomar o testamento e saber, sabe, os seus deveres, as suas responsabilidades, aquilo que é promessa do Senhor para a sua vida, as armas de Deus para você. Você precisa, sabe, de ter o seu tempo a sós com Deus, estabelecer um horário e ter responsabilidade. Hoje está tudo mais fácil, né? Pastor, eu tenho dificuldade. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, com leitura. Hoje você pode pegar o seu celular, tem aplicativo de Bíblia, aonde você vai ouvir a leitura da Bíblia. Vai ter alguém ali lendo a Bíblia. Versículo, capítulo, livro. E você pode, às vezes, ouvir um capítulo 2, 3, 4, 5 vezes, para tentar memorizar aquele capítulo. Mas a palavra tem que estar perto de você. Você tem que carregar a palavra, sabe? A Bíblia tem que estar na sua mão. Porque quanto mais perto ela estiver, mais fácil ela mais perto ela vai estar também do seu coração. A boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Paulo diz, eu creio, por isso falei. Nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca. Em Apocalipse 12:11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram quem? Eles venceram o dragão, a antiga serpente. Como é que eu vou vencer o diabo? Por meio da palavra. Por meio da palavra. A palavra tem que estar no meu coração e na minha boca. Efésios 6,17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Quarto ponto, precisamos ter temor de Deus. Jesus tinha temor de Deus. Vivemos um tempo onde não há temor de Deus. A igreja primitiva viveu, sabe, debaixo de um temor de Deus. Por isso, os apóstolos operavam sinais e maravilhas. A igreja hoje vive um tempo onde não há mais temor. Eu não estou dizendo medo de Deus, eu estou dizendo temor de Deus. Temor de Deus. Nós precisamos de ter reverência a Deus, respeito a Deus, reconhecimento acerca do Senhor, obedecer aquilo que o Senhor diz, se submeter àquilo que Ele diz. Interessante, um texto bem complexo, mas muitos estudiosos têm visões diferentes, mas muitos têm uma mesma visão. Mas a morte de Ananias e Safira aconteceu para que o temor fosse conservado na vida da igreja. Porque eles tentaram mentir para o Espírito Santo, eles tentaram mentir para Deus. E hoje, temos vivido um tempo onde as pessoas têm brincado com as coisas de Deus. Pessoas saem de um culto como esse. Não estou dizendo aqui, tá, queridos? Mas eu estou dizendo, sai de um culto como esse. Às vezes, tomam a ceia, mas já com um compromisso marcado. Às vezes, para lugares errados. A pessoa toma a ceia já com um encontro marcado, irmão. A pessoa às vezes está no altar, mas vivendo uma vida de pecado.
A pessoa faz parte da liderança, mas mentindo, sabe? Ou tentando mentir para Deus. Às vezes pode enganar o pastor Marcelo, pode enganar a pastora Jaqueline. Mas não tem como enganar Deus. E Deus é tão longano que vai dando corda para ver se a pessoa arrepende. Porque Romanos diz que a bondade do Senhor é quem nos conduz ao arrependimento. E o Senhor vai sendo bondoso, mas chega uma hora que o Senhor, Ele quebra a perna. É só uma expressão, tá? Mas como que um Deus tão amoroso, um Pai tão amoroso faz isso com os seus filhos? Se for necessário, Ele vai mandar o corpo e a alma para o inferno, se for necessário. Nós não podemos confundir, sabe, temor com ausência de amor. O temor não contradiz o amor. Mas nós precisamos de ter temor, queridos. Ter temor. O que impediu Jesus de pular do pináculo do templo não foi apenas a palavra que ele confessou, mas o temor de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos mostra que há uma relação íntima entre vencer o pecado e o temor de Deus. A Bíblia diz, lá em Êxodo 20, respondeu Moisés ao povo: não temais. Quer dizer, não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 2 Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 10:27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos são abreviados. Querido, o temor nos protege. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o temor te protege. Por isso ele é bom. Diga: o temor a Deus é proteção e sabedoria. E por fim, para nós encerrarmos, que já passei da hora, eu peço perdão, nós precisamos de viver uma vida de adoração a Deus. A última arma de Jesus, que Jesus usou, foi a adoração. Ao declarar que somente a Deus se deve prestar culto, ele estava mais que confessando a palavra, ele estava declarando o seu amor por Deus. Culto é o que fazemos para Deus, quando servimos as pessoas, quando fazemos o bem, quando rendemos aos pés do Senhor os nossos recursos, quando nós tratamos bem as pessoas. Deixa eu te falar, culto não acontece só em momentos como esse. Culto é quando você está servindo lá na sua casa. É culto. Quando você está fazendo o bem, é culto. Quando você está orando por uma pessoa, é culto. Então nós precisamos de entender que culto não acontece só entre essas quatro paredes, mas o culto a Deus acontece, sabe, durante todos os nossos dias, sabe, do momento que nós levantamos ao momento que nós vamos nos deitar. Nós precisamos de entender que a nossa vida é um culto a Deus. Se coloque de pé.
Se coloque de pé. E para concluir, Jesus, ele venceu, porque ele entrou no deserto, revestido do poder do alto. Você precisa de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, que vai te capacitar a fazer a vontade de Deus. É uma vida cheia do Espírito Santo, que vai te capacitar a vencer o mundo, a carne e o diabo. Amém? Não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, como eu posso me encher do Espírito? O texto já diz, falando. Falando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com ações de graças. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Comece a orar pelo seu irmão nessa noite. Comece a declarar que ele é mais do que vencedor. Comece a declarar que o seu irmão vai superar os desertos desta vida. Comece a declarar que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Comece a declarar que a unção do santo está sobre a vida do seu irmão. Pai, nesta noite, ó Deus, nós estamos reunidos neste lugar, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Pai, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi pregada. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, confirma a tua palavra, operando sinais no meio do teu povo. Ó Deus Senhor, quebrando cadeias, quebrando fortalezas, lançando por terra todo sofisma. Ó Deus Senhor, lançando por terra todo engano. Pai, levanta homens nesta noite, neste lugar. Levanta mulheres nesta noite, neste lugar, cheios do Espírito Santo. Pai, eu quero declarar, ó Deus Senhor, que o teu filho, ó Deus Senhor, vai, ó Deus Senhor, desfrutar da posição a qual o Senhor os colocou, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero declarar nesta noite que este homem e esta mulher vão prevalecer diante das astutas ciladas de Satanás. Pai, eles não vão se curvar diante, ó Deus Senhor, dos pratos do inimigo. Ó Deus Senhor, eles vão, ó Deus, responder ao Senhor, e eles vão chegar do outro lado. Pai, eu declaro uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Pai, eu declaro homens, ó Deus Senhor, que vão mover no nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro mulheres que vão mover no nome de Jesus Cristo. Pai, que a graça do Senhor seja liberada sobre este homem, seja liberado sobre esta mulher. Capacita o teu filho, capacita a tua filha. Pai, eu não sei o que eles têm vivido nesses dias, mas que o Senhor possa conduzi-los em vitória, que o Senhor possa designar os teus anjos nesta noite, anjos que virão para servir os teus filhos, anjos que virão, ó Deus Senhor, para, ó Deus, trazer a resposta, ó Deus, a tudo que eles têm colocado diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, remova toda pedra de tropeço do caminho dos teus filhos, e que a graça do Senhor os capacite a cada dia, pelo poder que há no nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus, aplauda o Senhor Jesus bem forte, amém. Pastor Marcelo.